Eu sou Renato Ambrosio Júnior, médico oftalmologista no Rio de Janeiro, e é um prazer atender o pedido do meu amigo e colega César Lipner para colaborar com vocês no Contamac para o tema diagnóstico de ceratocone e controle da sua evolução. Esse é um tema que me interessa muito, a gente trabalha com isso já há muitos anos. É importante destacar os nossos interesses comerciais, mas eu sempre falo que o meu interesse comercial mais importante é ajudar o paciente da melhor forma possível. Nosso grupo de inteligência artificial, liderado pelo meu amigo e colega João Marcelo Lira, de Maceió, junto com Aidano Machado, a gente vai estar falando sobre vários estudos que a gente tem desenvolvido nos últimos anos para melhorar o diagnóstico de ceratocone e ter eventualmente informações mais assertivas para poder ajudar o paciente da forma mais eficiente possível. Não posso deixar de reconhecer a ajuda de vários colegas aqui no Rio de Janeiro e também os colegas de Portugal. E é importante a gente destacar que a gente vive uma revolução e evolução no diagnóstico de ceratocone, e isso tem muito a ver com a inteligência artificial. É importante a gente destacar que quando você faz qualquer tipo de teste, você tem que entender a pergunta. E você tem que entender não só a pergunta, o que você está tentando detectar, qual é o problema que você está querendo resolver, mas também a forma como você está usando as ferramentas. Então, o que você está buscando e como? É importante a gente entender que diagnóstico do ceratocone é diferente de avaliação de prognóstico. O prognóstico vai ser muito ligado à severidade da doença e, eventualmente, à classificação da doença. E você pode entender que, quando você tem dados, você faz um follow-up mais assertivo, mais caracterizado, para poder entender, por exemplo, se está havendo progressão ou não. É importante a gente ter essas informações, muitas vezes até para educar o paciente. A educação do paciente ganha um papel fundamental, principalmente com essa grande possibilidade de alternativas de condutas que a gente tem hoje em face às opções clínicas que a gente tem. Sempre a gente vai poder ter dados para fazer um tratamento individualizado. Esse tratamento individualizado começa desde a refração até o manejo de complicações. E como é que a gente pode trabalhar em diagnóstico? A gente tem realmente uma grande quantidade de informações clínicas que começam até com a própria anamnese, o exame clínico, as queixas do paciente, caracterizar a história natural da doença, história familiar. Tem a lâmpada de Fenda, que sempre vai ser um privilégio do oftalmologista de fazer uma avaliação clínica tão rica com a lâmpada de Fenda, mas a gente tem informações complementares, desde a topografia de superfície com disco de plástico até a avaliação que a gente terá no futuro com genética, com biologia molecular. Mas a gente passa pela tomografia de Scheinfeld, pela tomografia com OCT, estudo biomecânico da córnea, avaliação da berrometria ocular, comprimento axial. Todas essas informações elas vão ser integradas e o julgamento clínico vai ser fundamental para a gente poder tomar uma decisão clínica mais assertiva para ajudar o paciente. Então é importante entender como e por que a gente está fazendo esse tipo de teste. E a propedêutica multimodal é realmente um conceito muito importante, porque, como eu disse, a gente tem várias técnicas de diagnóstico para poder avaliar o paciente com ceratocone. Em relação à cirurgia refrativa e à cirurgia terapêutica, é importante entender que na cirurgia refrativa a gente está buscando caracterizar a susceptibilidade para ectasia. Isso vai além, mas certamente não descarta o diagnóstico de um ceratocone leve. Quando você faz uma avaliação de um paciente com ceratocone, para avaliar esse paciente no ponto de vista de precisa tratar, precisa fazer cirurgia, como é o melhor tratamento, uma vez que a gente quebrou o paradigma do transplante ser a única cirurgia, é importante então a gente entender cirurgia terapêutica e cirurgia refrativa. Então, nesse contexto, o screening para avaliação do risco de ectasia no paciente de cirurgia refrativa é diferente do diagnóstico e da caracterização de um paciente com uma ectasia clínica. Certamente o follow-up vai ser fundamental e quando você pensa nisso, você fala dos conceitos em diagnóstico. Você começa com a avaliação clínica, você tem a aquisição dos dados, você vai usar os parâmetros, e esses parâmetros eles vão ser mais ou menos confiáveis de acordo com dois aspectos, a precisão e a acurácia. A precisão é a repetibilidade do parâmetro. A acurácia é a sua relação desse parâmetro com um valor de referência. Esse valor de referência ele tem que ser arbitrado com um gold standard, com a literatura.
Esses parâmetros eles vão ser eventualmente combinados em displays, e esses displays podem ou não usar técnicas de inteligência artificial para poder aumentar a assertividade, o uso clínico desses displays para julgamento, para decisão clínica. Por exemplo, no Pentacam, que você hoje tem uma tecnologia multimodal, com comprimento axial e com aberrometria, com Hartmann Check do Pentacam Wave, esses aparelhos são aparelhos novos no mercado, eles trazem de uma forma bem padronizada esses índices. E esses índices eles podem ser para diagnosticar ceratocone ou mesmo para avaliar um paciente que tenha mais ou menos risco de fechamento angular, na caracterização da câmara anterior, do ângulo da câmara anterior, com a tecnologia de Scheifele. É importante a gente destacar o display que pode diagnosticar ceratocone leve. Esse display que a gente começou a trabalhar com o Michael Belli há mais de 10 anos, ele caracteriza a face anterior e posterior por elevação e a progressão paquimétrica. Os Ds são os desvios da normalidade, e esse D final é um desvio da normalidade combinado, usando técnica de inteligência artificial, aqui com equações lineares. Isso pode aumentar a nossa capacidade de diagnosticar ceratocone? Com certeza pode, mas a gente vai ver que a gente pode ir além, e certamente esse é o nosso grande papel nesse planeta, de continuar evoluindo, e essa consciência é fundamental. Uma coisa importante é diferenciar diagnóstico de avaliação da progressão. E o Michael Belli tem uma grande contribuição com o ABCD. O A é a face anterior, é a curvatura no ponto mais fino. O B é a curvatura no ponto mais fino da face posterior. O C é o ponto mais fino. E o que você tem nesse display? Você tem a avaliação se a medida que você tem mudando, ela é ou não significante do ponto de vista da precisão de cada um desses parâmetros. E a avaliação da precisão ela é feita na população normal, são as barrinhas verdes, e a população do ceratocone. A gente sabe que a precisão, a repetibilidade no ceratocone é menor, porque são medidas em pacientes com córneas mais irregulares, e essas medidas, por isso, elas tendem a variar mais. Quando você fala, então, da progressão da ectasia, esse ABCD realmente é um grande avanço no nosso dia a dia clínico. E aqui a gente tem alguns exemplos. Esse paciente, por exemplo, com 22 anos, ele já tinha sido operado por um colega, e esse paciente ele vai trazer aquela história: preciso mexer no outro olho, preciso mexer no olho que eu já fiz a cirurgia. Realmente ele já vem com queixa, e a gente conseguiu os dados do arquivo 12 do Pentacam, que permitem uma avaliação comparativa bastante rica, usando os displays mais modernos. E essa situação a gente pôde fazer um mapa do ABCD. E quando você olha para esse mapa, que você tem os dados de curvatura, e aqui você pode combinar o diferencial, realmente você pode ver algumas alterações, mas isso fica muito, principalmente no olho que ele não operar, no olho esquerdo, você vê a alteração clínica que ele tem logo no início, que seria mais fácil de você detectar aqui na face posterior, já no segundo exame. E quando você vê 2 dos 3 parâmetros mudando por, vamos dizer assim, consenso, a gente acredita que isso é uma progressão significante. Mas cada caso tem que ser muito bem avaliado individualmente. Então, esse paciente, por exemplo, com esse display aqui, eu poderia ter operado ele talvez 1 ou 2 visitas antes, a gente está falando isso, de aumentar a chance desse paciente ter um resultado melhor, de diminuir a chance dele ter perda visual, e é por isso que essa avaliação objetiva é tão importante. Quando você fala então de manejo clínico do ceratocone, a gente teve realmente essa mudança de paradigma, né, criando paradoxos. E o grande paradoxo que eu chamo a atenção é que se você precisa operar, se você precisa fazer uma intervenção, essa intervenção tem que ser o quanto antes. Porque quanto mais evolução, quanto mais piora da doença, menos chance de resultados bons. Entretanto, isso não é aquela questão de vida ou morte, é uma questão que deve ser considerada muito bem, porque isso pode trazer até uma certa ansiedade para o paciente. Un comprobado líder en la práctica de lentes especiales y ojo seco.
cuando la precisión importa. Mas então a gente tem dois grandes aspectos, a reabilitação visual e a estabilidade do ceratocone e da ectasia. Para a avaliação da reabilitação visual, eu considero cada vez mais o papel da aberrometria ocular. É uma super autorrefração que permite você entender a qualidade óptica do paciente. Um trabalho que a gente fez há alguns anos atrás, que ganhou tanto o prêmio Varilux em 2010 como a medalha Hermir Soares em 2011, a gente viu no estudo retrospectivo a comparação do óculos que o paciente tinha e a avaliação da refração que eu pude fazer melhor. Todos esses pacientes tinham refrações relativamente recentes. E você viu uma melhora significante, até 6 linhas de visão, com uma refração mais bem guiada pela aberrometria. Hoje a gente tem várias formas de fazer aberrometria, incluindo a aberrometria com Hartmann-Check. Por exemplo, esse sistema da Essilor, o ONE 700, você tem uma avaliação multimodal, com topografia, com aberrometria com Hartmann-Check, que você pode realmente fazer várias aplicações. Uma aqui, um caso de um paciente que a gente fez o crosslinking e fez uma adaptação de uma lente escleral. E essa adaptação, você faz uma sobre-aberrometria. Você vê aqui que a topografia parece bonitinha, mas na verdade a gente tem um paciente com ceratocone muito avançado, uma ceratometria bem alta, é um paciente que a gente até chama um caso heróico, que a curvatura dele era mais de 65 dioptrias, mas a gente fez o crosslinking para estabilizar essa doença e a adaptação da lente escleral, felizmente, foi com muito sucesso. E você vê que a qualidade da visão do paciente está excelente. Realmente, paciente feliz, família feliz, médico feliz, e uma caracterização dessa situação muito interessante. Quando você fala do tratamento de ceratocone, então a reabilitação visual, o óculos tem uma certa limitação e a lente de contato é fundamental. A lente de contato, ela te dá a melhor visão. Eu acho que não tem cirurgia, seja ela refrativa ou terapêutica, que consiga ganhar de uma lente de contato muito bem adaptada. Por outro lado, a lente de contato, ela não para a progressão do ceratocone. E isso pode até ser um fator agravante, dependendo da qualidade da adaptação da lente de contato. Isso ficou muito bem caracterizado no Consenso Global de 2015, no qual a gente viu que a lente de contato não só não para a progressão do ceratocone, mas como se o paciente tiver uma boa visão com óculos, a avaliação deve ser feita com muito cuidado da necessidade da adaptação de lente de contato para formas cosméticas. Aqui no inglês, a forma cosmética é importante, que não é uma forma, vamos dizer assim, que seja absolutamente por motivos fúteis, mas por motivos cosméticos, motivos eletivos. É importante entender que não é proibido, mas cada caso tem que ser muito bem avaliado na necessidade, na vantagem, no risco-benefício de adaptação de lente de contato. Mas certamente a lente de contato dá a melhor visão para o paciente com ceratocone, e eu digo que, infelizmente, esse benefício não vai além da melhor visão em relação a parar a progressão do ceratocone. Certamente é importante a gente falar sobre o hábito de coçar os olhos. O hábito de coçar os olhos também foi um consenso, na verdade foi uma das poucas questões que a gente teve um consenso unânime, que parar de coçar os olhos é importante, a gente promover isso, orientar o paciente. Alguns colegas são mais enfáticos nisso, como meu amigo Damian Gatinel, de Paris, da França. Damian fala que se você não tem coceira, se você não coça os olhos, você não tem ceratocone. Eu diria que não é nem nunca, nem sempre. La médecine, c'est comme l'amour, ni jamais, ni toujours. Mas é importante a gente destacar que a gente acredita e concorda que coçar os olhos faz mal, e não só coçar os olhos faz mal, mas pode realmente causar o ceratocone, uma ectasia, e agravar o ceratocone, que são duas coisas bem diferentes que a gente vai estar destacando já já. Então, a educação do paciente é fundamental. Aqui você tem um vídeo de um paciente no YouTube que mostra que coçar os olhos realmente dá um certo prazer para ele. E, além de não coçar os olhos, você tem a possibilidade de fazer o crosslinking natural com a riboflavina oral. E isso pode ser bastante interessante. A riboflavina em colírio também já foi tentada, e certamente essa é uma área que a gente ainda precisa de mais pesquisa para as evidências ficarem bem determinadas do benefício de você fazer o uso da riboflavina. Mas é consenso que coçar os olhos faz mal, e eu diria que agrava o ceratocone e causa eventualmente uma ectasia. Isso é diferente.
E certamente a informação para o paciente pode ajudar o paciente de uma forma muito, muito importante, e essas informações os pacientes merecem, têm o direito e é o nosso dever passar da forma mais clara para o paciente poder ser ajudado da melhor forma possível. Em relação à cirurgia refrativa, a cirurgia refrativa trouxe vários avanços para o ceratocone, e o entendimento da ectasia pós-LASIK pode realmente trazer muitas informações para a gente. Seiler descreveu em 98 3 casos de ectasia após um tratamento para alta miopia, no qual o impacto da cirurgia na córnea realmente causou uma desestabilização biomecânica. Alguns meses depois, ele publicou um caso de forma frouxa de ceratocone, aqui caracterizando a forma frouxa de ceratocone como essa alteração na curvatura anterior, e esse paciente com uma fragilidade biomecânica, uma biomecânica alterada no pré-operatório, foi insultado pela cirurgia, descompensou a biomecânica e teve a ceratectasia, assim chamada, progressiva. Isso mostra para a gente a patofisiologia do ceratocone, da ectasia, que é realmente ligada à propriedade biomecânica da córnea e o impacto do ambiente. O impacto do ambiente, como a gente destacou, coçar os olhos é fundamental. Mas um grande conceito aqui é que qualquer córnea pode eventualmente desestabilizar e desenvolver ceratocone ou ectasia. E isso deve ser muito bem entendido por todos os pacientes e por todos os médicos. Brad Runneman, ele fez uma grande contribuição, combinando fatores aqui da topografia e da cirurgia, incluindo aqui a questão da idade. A idade é um substituto da biomecânica, porque quando o paciente é mais jovem, ele ainda não tem o crosslink natural, e o paciente mais jovem tende a ter uma biomecânica mais fraca. Mas não é todo paciente jovem que tem córnea fraca, e nem todo paciente mais velho que vai ter uma córnea mais forte também. Então, essa medida só não é sensível, como também não é tão específica assim, mas é um parâmetro muito importante e ele agrega na avaliação do risco. Quando você fala de topografia, você tem aqui a forma frouxa do ceratocone como a anormalidade mais alta, e certamente é aqui que a gente talvez tenha a maior oportunidade de evoluir no entendimento, na conceitualização do risco de ectasia. O que é forma frouxa de ceratocone? Forma frouxa de ceratocone pode ser descrita por Rabinovitz como um paciente com uma topografia irregular e ainda uma lâmpada de fenda normal e uma boa visão com óculos. Essa seria a forma frouxa por Rabinovitz. É interessante que em 2003 a gente publicou um trabalho com Kleiss e Wilson que revia os pacientes na época em Seattle, da Universidade de Washington, que tinham alterações que não classificariam eles como bons candidatos para cirurgia refrativa. E esses pacientes muitas vezes têm a topografia como um grande ponto aqui para você identificar. E esse paciente eventualmente pode ser chamado de forma frouxa de ceratocone, mas alguns casos se apresentam com assimetria. E essa assimetria, que entra a questão de unilateralidade aqui, que pode ser muito debatida, o paciente com esse tipo de situação, o Kleiss, no editorial de 2009, chamaria esse tipo de olho esquerdo desse paciente, com a topografia normal, como a forma frouxa. É interessante, numa revisão sistemática, a gente destacar que existe uma grande variabilidade da classificação de o que seria frouxo, o que seria suspeito, na própria literatura. O fato é que a gente não tem consenso. A gente não tem consenso e a nossa humilde contribuição é que a forma frouxa do ceratocone seria o paciente com alta susceptibilidade para desenvolver ectasia. Isso precisa ser muito bem entendido com a propedêutica multimodal, com estratégias de você identificar essa susceptibilidade além da topografia, certamente sem descartá-la. Então esse caso entra em questão. Um paciente que fez um LASIK em 2008, e esse LASIK, apesar de ter um leito residual aceitável, ter um PTA relativamente baixo, ele faz uma ectasia. E quando você olha para a escala de cores, 1.5 aqui, descrita por Kleiss e Smolek, essa escala tem um amarelinho aqui, que muita gente chamaria, isso aqui é um fator que chamaria atenção para um caso de forma frouxa de ceratocone. E a gente começou um estudo que verificou a variabilidade da classificação subjetiva, principalmente olhando em 2 escalas. Então, 11 experts, eles classificaram de acordo com a escala do Runneman, e primeiro com a escala de 1.5, depois com a escala de meio, que é uma escala normativa. E a variabilidade foi muito interessante. Nas 2 escalas, a moda desse caso foi 0.
Entretanto, variou de 0 a 3 na primeira escala e de 0 a 4 na segunda escala. E é muito importante a gente, então, entender que a gente precisa de ter índices objetivos. Eu gostaria aqui de citar Albert Einstein, que foi realmente uma das pessoas que mais contribuiu com a ciência no nosso mundo, e a gente tem essa frase que eu acho muito pertinente, que a gente tem que fazer as coisas de forma simples, mas sem simplificar demais, sem ser simplório. E esse entendimento traz a necessidade de fazer um display que combina de forma objetiva os dados da tomografia. A gente tem elevação anterior e posterior, que são caracterizadas com Best Fit Sphere. E o Michael Belling fez uma exclusão da área em torno do ponto mais fino, com 3,5 a 4 milímetros, para você fazer um novo Best Fit Sphere excluindo essa parte. Então, se você tirar essa parte e tiver uma grande diferença, essa área tem uma protrusão. E justamente isso pode fazer uma avaliação da face anterior, essa comparação, e da face posterior, para você ver com a população normal esses índices com esse sinal verde, amarelo e vermelho. Isso é muito interessante, mas a minha forma de entender a elevação é a comparação da face anterior e da face posterior. E aí você tem o display paquimétrico. E certamente a paquimetria é muito importante porque o afinamento é o grande ponto que baliza as ectasias. E essa questão do afinamento a gente consegue ver na imagem de Scheinfeld de forma bastante elegante e muito bem documentada. É muito importante a gente entender que a progressão paquimétrica ela tem dois gráficos. O gráfico do Corneal Thickness Spatial Profile ele começa no ponto mais fino e você vê as médias dos círculos concêntricos no ponto mais fino. O percentual de aumento, o Percentage of Thickness Increase, o PTI, esse PTI você tem um aumento em relação ao ponto mais fino e começa com 0%, porque o ponto mais fino é 0% maior do que ele mesmo. E você vai ter uma avaliação desse gráfico em relação à população normal, que são essas linhas pontilhadas que você vai ver no display. E certamente esse caso ele traz uma oportunidade para você eventualmente testar e até treinar a inteligência artificial para você poder melhorar o diagnóstico de ceratocone ou de suscetibilidade para ectasia. Então esse caso, por exemplo, ele tem um D relativamente alto e uma progressão paquimétrica relativamente alterada, e isso traz para a gente uma evidência que a tomografia pode aumentar a nossa sensibilidade para detectar a susceptibilidade de ectasia. Ectasia pode acontecer em outras cirurgias, como o PRK e o SMILE, que estão tendo um impacto biomecânico menor. No caso do SMILE, esse caso na literatura, a gente teve a chance de observar em detalhe o pentacam pré-operatório. E esse paciente ele tem realmente uma condição que a gente chama de um ceratocone de baixa curvatura. Isso pode ser realmente uma questão controversa, porque Rabinovitz já em 89 já descreveu que o ceratocone tem curvaturas mais acentuadas, acima de 47,5. Mas aqui um paciente pode ter uma topografia que é alterada, os índices do KKS e vários outros índices topométricos bem alterados. Isso caracterizaria um ceratocone com baixa curvatura, com relativamente curvatura baixa. Isso é importante a gente entender a sensibilidade, a especificidade e o cutoff de cada um desses parâmetros. Isso está na literatura. A gente tem alguns artigos de revisão e também essa carta que a gente publicou no JCRS em 2015, que traz esses parâmetros que podem ajudar muito no dia a dia da interpretação clínica. Uma outra questão interessante é a diferenciação do ceratocone e do ORPED causado por lente de contato. Esse artigo publicado nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia em 2016, a gente tem dois casos que a gente traz, um olho contralateral, que tem a topografia normal e uma tomografia alterada, você vê aqui alterações tomográficas, de um paciente que tem um ceratocone assimétrico, uma forma frouxa de ceratocone no olho direito, e um paciente com uma topografia alterada nos dois olhos, que o usuário de lente de contato, e a tomografia ajuda você a entender que esse paciente não tem de fato uma ectasia, e esse caso é o ORPED. Mas a coisa mais importante é que a gente está em evolução, e eu aqui cito Sócrates, talvez seja uma das pessoas mais conscientes e mais inteligentes que tiveram no nosso planeta, e ele tem um senso de humor fantástico quando ele fala que tudo que sabe é que ele não sabe nada. Eu me atrevo a reinterpretar essa frase, que eu acho que tudo que a gente sabe é que precisa saber mais.
E a gente já sabe muita coisa e precisa saber cada vez mais. A nossa consciência de necessidade de evolução, ela é fundamental. E no caso aqui, você vai para a propedêutica mais avançada. Você tem a propedêutica com a tomografia segmentar. A tomografia segmentar, ela permite você ver segmentos da córnea, como o epitélio, o estroma, e você pode entender isso de formas diferentes. Dan Weinstein começou esse trabalho com ultrassom de altíssima frequência, com vários trabalhos e várias contribuições da importância do epitélio, da córnea, dessa avaliação tomográfica do epitélio. Certamente isso ficou popularizado com o OCT. O OCT ele permite, com o SpectroDomain, uma caracterização segmentar. O trabalho do David Huang com a Ian Lee, com seu grupo fantástico, foi fundamental para democratizar a avaliação segmentar da córnea. Alguns anos atrás, isso faz parte da tese de doutorado da Marcela Salomão, a gente fez um artigo de revisão do papel do epitélio para entender a cirurgia refrativa. Aqui é o olho contralateral de um paciente com ceratocone no outro olho, você tem um afinamento do epitélio, e esse afinamento ele se mostra cada vez mais avançado em casos mais avançados de ceratocone ou ectasia. Isso também pode avaliar um paciente que operou um anel, por exemplo. Esse paciente tem um efeito, uma hiperplasia e um afinamento do epitélio, para você entender a suavização que essa topografia vai ter no futuro, num segundo tempo, depois de 3, 6 meses, e isso tem muito a ver com remodelamento epitelial. O remodelamento epitelial, você pode ver também no estudo da própria Balma. Isso é realmente uma evolução muito grande na caracterização da córnea. E trabalhos muito interessantes, como o do grupo de Bangalore, do Roy Chet, junto com Abhijit Singh-Roy. Mas a gente continua evoluindo, e além da evolução do shape, você vai para a biomecânica. E a biomecânica a gente tem, juntamente com as propriedades biomecânicas da córnea, você tem as propriedades biológicas da córnea. E a biomecânica, como diz meu amigo, colega Rubel Oliveira, é um exame do passado que eventualmente nunca existiu, porque na época da ceratotomia radial, quando a cirurgia refrativa foi introduzida, esse estudo biomecânico seria até mais importante, porque a cirurgia de fato alterava a biomecânica, e o mecanismo de ação era essa alteração estrutural da córnea para você ter o aplanamento com a cirurgia de ceratotomia radial. Mas hoje a gente consegue fazer isso com basicamente 2 grandes aparelhos. O Ocular Response Analyzer, que foi introduzido em 2005, a gente trabalhou desde essa época com a introdução desse nosso falecido David Luce, que é um tonômetro de sopro que faz uma planação bidirecional. Essa planação bidirecional nada mais é que quando você sopra a córnea com a avaliação do tonômetro de sopro, você tem uma planação de entrada, a córnea continua deformando e depois ela volta. Isso era muito imaginado, mas a gente já tinha a P1 e a P2, e a diferença seria a esterese. Vários trabalhos foram muito bem feitos, como a tese brilhante do Bruno Fontes, de doutorado, na qual ele teve o prêmio Trautmann de 2008, que a gente viu que a esterese pode ser igual e você tem um sinal bem diferente. E aqui você vê o overlap tanto da esterese como do CRF. Então, a avaliação desse sinal da deformação, ele seria, vamos dizer assim, um ponto de chave que você poderia aumentar a sua capacidade de entender o paciente com ceratocone. O Alan Luz continuou numa tese seguinte, tão brilhante quanto a do Bruno, nessa avaliação, dessa caracterização científica desses parâmetros do sinal do Ocular Response Analyzer. Quando você começa a avaliar de forma mais detalhada, aqui a gente já está com outro aparelho, que é o Corvis, que ele faz uma avaliação com o Scheinfeld de altíssima velocidade, você tem 31 milissegundos, você tem 140 frames de Scheinfeld, você vê a deformação, e isso permite mais dados para você caracterizar a deformação da córnea, na velocidade, no shape da deformação, e você pode ver uma córnea mais forte e uma córnea menos forte, de acordo com a deformação. A córnea deforma de forma mais acentuada, ela é mais fraca, de forma menos acentuada, ela é mais forte, e vários parâmetros são descritos no display do Ricardo Vinciguerra e Paulo Vinciguerra, que também ganhou o prêmio Trautmann alguns anos depois, em 2017, com o CBI, que é o Corvis, ou Cornea Biomechanical Index.
A nossa abordagem é a combinação da tomografia e biomecânica. Sempre foi esse o meu plano, o meu sonho de você combinar esses dados para você poder ter informações mais objetivas. E para isso você precisa de inteligência artificial. E para isso você precisa entender o que você está buscando. Então, veio a tese do Bernardo Lopes, que realmente colocaria de forma caracterizando os objetivos de você entender qual população você está buscando com a parâmetros bem definidos. Esses parâmetros bem definidos vão ter sensibilidade, especificidade, e você vai ter combinações usando inteligência artificial com técnicas de validação interna e externa, e essa implementação clínica vai ser usada. Então aqui tem o nosso trabalho publicado em 2017 da integração com a tomografia biomecânica, e você tem 94 olhos com topografia normal, usando critérios objetivos, o KISA, o IES, o Central K, que são realmente critérios para mostrar que essas topografias são de fato normais, e esses pacientes você tem uma sensibilidade maior com o TBI. Não são todos os casos alterados, e a gente vai começar a falar sobre unilateralidade, esse conceito é muito importante. Então esse display que hoje a gente tem o ARV, que é a combinação Ambrosio, Roberts e Vince Guerra, trabalho fantástico da Cynthia Roberts, que tem, usando o Random Forest, o TBI. E isso continua em evolução. Mas a gente tem casos como esse, uma topografia normal, um paciente com 20/15 de visão, uma tomografia ainda normal, mas alterações. E muita gente falaria, poxa, isso não seria um falso positivo? Eventualmente você até pode chamar, mas quando você olha para o outro olho, que é um paciente com ceratocone leve, a gente começa a ver a importância de você ir além da própria tomografia, no sentido de você aumentar a sensibilidade. E esse tipo de caracterização permite você entender se esse olho contralateral desses pacientes VAE, que são Very Asymmetric Ectasia, eles são ou não alterados do ponto de vista de susceptibilidade para a biomecânica, como a gente chama de forma frustra. É interessante, por exemplo, você ver a susceptibilidade para ectasia de um paciente que a gente publicou em 2010. Esse paciente tem uma alteração tomográfica leve e biomecânica leve. Com o outro olho tendo evoluído para ectasia, uma ectasia relativamente sem explicação, quando você olha para a integração do TBI, alguns anos depois, você vê realmente essa alteração de forma bastante marcada. Isso é realmente muito interessante, muito importante, principalmente quando você vai fazer estudos populacionais e avaliação do risco de ectasia em um paciente que seria candidato com parâmetros anteriores, com parâmetros clássicos relativamente normais. Como eu falei para vocês, a gente tem que continuar evoluindo sempre. A gente precisa entender que o TBI foi desenvolvido com inteligência artificial e tem realmente uma grande vantagem sobre os outros parâmetros. Mas na literatura começaram a aparecer casos de TBI baixo nesses pacientes VAE. E a gente tem uma alta seleção desses casos. São pacientes que têm topografia, tomografia e biomecânica normais. E esses pacientes, eventualmente, podem dar para a gente a oportunidade de otimizar o TBI. No estudo multicêntrico, a gente passou de 94 olhos para 543 olhos com topografia normal em um paciente que tinha ectasia no olho contralateral. Realmente, essa amostra é muito, muito abrangente e permite a gente entender que a gente pode ir além, pode melhorar, pode otimizar com inteligência artificial. E só para entender, nessa amostra, o BED-D, que é um parâmetro muito, muito robusto, muito acurado, você tem uma sensibilidade bem alta e especificidade para detectar os casos clínicos de ectasia, os pacientes com ceratocone, aqui 1.084 ceratocones, um olho randomizado de cada paciente, 449 olhos não operados com ectasia desses pacientes que têm topografia normal no outro olho. E você vê que, quando mesmo otimizando, você tem uma sensibilidade relativamente baixa, mas é importante entender que esses casos todos são detectados como normais na topografia com os índices objetivos. E a inteligência artificial permite aumentar com machine learning, você aumentar a acurácia usando técnicas de aprendizado de máquina. E você tem aqui o resumo, né, de um dos parâmetros, você vê o aumento tanto dos casos clínicos, você tem um aumento na acurácia, mas esse aumento ele é mais percebido com os casos que são de topografia normal. Você tem um aumento praticamente de 10% na sensibilidade, até
um pequeno ganho na especificidade também. Mas você ainda tem esses casos que tem topografia normal, que tem TBI baixo. E aí a gente precisa lembrar que a ectasia pode ser unilateral. E esse é um caso que a gente publicou também em colaboração com Dan Weinstein, que esse paciente fez o anel no lado direito e tudo era normal no olho esquerdo, desde a primeira avaliação, 20/20 mais de visão sem correção. E uma córnea com uma espessura boa, com espessura bem normal, topografia bem normal. Esse paciente mudou para Londres e o Dan pôde fazer todos os estudos, inclusive o mapa epitelial com ultrassom de altíssima frequência, que fez o algoritmo dele normal. O Damian Gatinel tem um trabalho muito interessante com o Orbiscan, com o Score Analyzer, que também veio normal, e esse paciente se mantém estável. Ele veio depois para uma avaliação e o TBI dele, que também era normal desde a primeira vez, ele continua estável. Então, realmente, a ectasia pode acontecer unilateral, mas é importante lembrar o consenso, novamente, que o ceratocone é uma doença bilateral. O ceratocone é bilateral, mas ectasia pode acontecer de forma unilateral por motivos mecânicos. E esse paciente, por exemplo, ele admitia que ele coçava mais o olho direito do que o olho esquerdo, e isso trazia para ele a questão da ectasia. Concluindo, eu queria colocar para vocês o papel da inteligência artificial, mas isso é um paradoxo, porque quando você fala em medicina individualizada, que a inteligência artificial vai permitir a gente fazer decisões individualizadas para cada caso, a gente precisa entender que a gente precisa ainda trabalhar com a medicina humanizada. E essa medicina humanizada, essa a necessidade de educar o paciente, ela tem muito a ver com o que a gente fala dessa frase hipocrática, que a gente cura poucas vezes, alivia muitas vezes, mas sempre tem que confortar o paciente. Isso é a nossa missão, é o nosso trabalho como médico, e a inteligência artificial vai nos ajudar a tomar decisões clínicas, mas a gente não pode esquecer desse trabalho de confortar o paciente, que muitas vezes é relativamente desafiador, considerando todo esse ecossistema de prestação de serviço, saúde pública, saúde suplementar que a gente tem no Brasil. Mas eu diria que a avaliação do paciente com ceratocone e a possibilidade de ajudar o paciente com os procedimentos de crosslink, implante de anel, adaptação de lente de contato, toda essa avaliação propedêutica pode permitir uma decisão clínica bem consciente para a gente ajudar o paciente de forma sem precedente, como a gente nunca pôde antes. Eu gostaria de falar para vocês sobre o curso que a gente está organizando, é o Masterclass Imagem Multimodal, onde a gente vai aprofundar muito mais em cada um desses conceitos que a gente destacou aqui. Essa é uma parceria com meu amigo e colega Milton Yogi, e eu fico aqui com os meus contatos e à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer interação, qualquer colaboração que a gente possa eventualmente ser útil. Um grande abraço e agradeço mais uma vez a atenção e a oportunidade de colaborar com esse excelente evento sobre lente de contato, sobre ceratocone. Um grande abraço, eu sou Renato Ambrosio Júnior, falando do Rio de Janeiro.